Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde a todos. Começando aqui o programa Conexão Verde, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né, fazendo um programa para a gente mostrar as iniciativas relacionadas ao meio ambiente. O programa, queria agradecer a oportunidade ao Ferreira Leite, né, e também ao André Miragaia, que está aqui, né, já fez o programa com... Era um pouquinho diferente, mas, assim, eu agradeço demais, assim, eu acho uma tremenda responsabilidade dar continuidade aí ao seu trabalho. Queria agradecer também e a sua presença, né, e também, né, a oportunidade de conversarmos mais, né, sobre esse assunto. Queria também dizer assim, que o programa é apartidário, né? É laico, então não pertence a nenhuma religião, nenhum partido político. Estamos aqui para conversar sobre meio ambiente, como qualidade de vida das pessoas, né, nas cidades e no Brasil e, enfim, no mundo. Né? Estamos aí pesquisando iniciativas, o que acontece aqui na cidade do Vale do Paraíba, né? E é isso. Queria apresentar a vocês o André. Olá, boa tarde para todos. Eu agradeço aí a Dani, ao Ferreira aí pelo convite para poder participar desse programa. Mais um programa, né? Que bom, mais um programa sobre meio ambiente, começando aqui em São José. E quem sabe seja um canal, né? Para que tenha a oportunidade de trazer outras pessoas aí ligadas ao tema meio ambiente aí, para estar trazendo um meio ambiente que está sendo tão maltratado, né? Verdade. No mundo inteiro, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São José. Então, acho que é importante a gente ter mais um programa aí que fale desse tema e que traga esse tema para a discussão o tempo todo. A gente tem que conscientizar as pessoas da importância, sim, né? Sim. E André já foi secretário de Meio Ambiente aqui na cidade de São José dos Campos, na cidade de Ilhabela, na cidade de Mogi das Cruzes, já foi assessor também da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Tem muita experiência, né, André? Pô, 63 anos, 63 anos, acho que nos conte um pouquinho disso aí. Eu já passei por vários pontos, né? Aqui em São José eu fui nas duas gestões do prefeito Eduardo Cury. Eu fui secretário de Meio Ambiente, da metade da primeira gestão e a segunda gestão inteira. Em Ilhabela, né, também, eu trabalhei lá. Trabalhei também 4 anos em Mogi das Cruzes. E passei pouco tempo na Secretaria de Energia do Estado, na parte de energias renováveis e energias limpas, né? Essa experiência em São Paulo, inclusive, a gente estava conversando um pouco antes aqui do dar o início ao programa, foi uma experiência bem interessante, porque a gente vê, né, as políticas públicas que vêm dos poderes públicos, né, principalmente do poder público do Estado de São Paulo, né, e qual é a importância que se dá para essa questão da mudança de matriz energética no país, né? A gente vê que vários governos falam muito da matriz energética do Brasil, que é uma matriz limpa, né, porque de ser
matriz hidrelétrica, mas a gente ainda tem muito a caminhar. A gente tem muito a caminhar ainda porque a gente tem muita poluição causada por várias fontes de energia aqui no país, principalmente aqui no estado de São Paulo, e a gente precisa começar a mudar e começar a combater essas fontes. Uma dessas fontes, inclusive aqui em São José, é uma fonte que eu tenho falado sempre toco nesse assunto, é a questão de queimadas aqui em São José. Entre 2012 e 2013, foi em 2012, eu ainda estava na secretaria, eu ainda era secretário de Meio Ambiente, aqui em São José, nós encomendamos um inventário de fontes poluentes na cidade. E, para nossa surpresa, uma das principais fontes poluentes aqui na cidade são as queimadas. Eu também estava vendo sobre isso. Muito interessante, né? As pessoas acham que é uma bobeira, né? Não. É um caso bom. E o Brasil é um do quinto maior poluidor do mundo. Principalmente por causa das queimadas. Não é queima de combustível fóssil nem nada. São as queimadas. Enquanto a China e os Estados Unidos são os campeões de poluição atmosférica no mundo por conta de queima de combustíveis fósseis, o Brasil está ali em quinto lugar, atrás da Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, atrás da Rússia, que também toda a matriz energética dela é queima de carvão, e o Brasil entra nesse rol dos maiores poluidores do mundo aí por conta das queimadas que a gente tem aí em todo o país. E é uma coisa, assim, mais fácil de mudar, né? Porque sim, né, sim. É só conscientizar as pessoas, sim, né, fazer programas relacionados a isso. Que e não punir, custam né? Caro e, enfim, e pode mudar radicalmente, sim, né? Até porque tem problemas respiratórios. Exato. Assim, o governo gasta muito, né? Por conta desses problemas respiratórios. Sim, né? sim. Você tem um problema. As queimadas, pro governo. As queimadas, além de um problema da poluição atmosférica, da questão de aquecimento global, de mudanças climáticas, etc., você tem um problema de saúde, né? Tanto que esse inventário de fontes poluentes que a gente encomendou em São José dos Campos foi exatamente por uma questão de saúde. E o que é engraçado é o seguinte, que na época, várias pessoas do movimento ambientalista, eu não vou nem citar nomes aqui, fizeram bastante pressão para que tivesse esse inventário de fontes poluentes. Nós encomendamos esse trabalho foi publicado em 2013, né, já na outra gestão posterior à nossa, e o inventário de fontes poluentes de São José nunca foi usado em momento algum para a lei de zoneamento, para uma discussão maior na cidade. Ou seja, chegou esse inventário, chegaram os dados do inventário das fontes poluentes e nunca mais se falou nesse assunto, parece que engavetaram esse assunto, e aqueles ambientalistas daquela época que cobravam, que falavam e tudo mais, simplesmente calaram a boca e ninguém mais cobrou nada. Eu cheguei a cobrar, inclusive, em umas discussões da lei de zoneamento, ainda no governo do Carlinhos, eu cheguei a cobrar do secretário de planejamento dele, eu cheguei a cobrar, falei, escuta, foi feito um inventário de fontes poluentes, a prefeitura gastou dinheiro para fazer esse inventário. É dinheiro gasto. É dinheiro público, né? É dinheiro público. Para a gente ter uma noção, né? O impacto da Via Dutra, o impacto da Revap, o impacto dos grandes poluidores que nós temos aqui na cidade, e nós identificamos que Queimadas é um dos grandes poluidores aqui da cidade. E, no entanto, a gente não viu política pública, a gente não viu lei de zoneamento, levando em consideração esse aspecto. Então, assim, é complicado, assim, até mesmo da parte da sociedade civil. A gente tem que falar e tem que informar, né? Sim. Da parte da própria sociedade civil, que cobrou desse inventário e depois que esse inventário estava pronto, não cobrou mais o uso desse inventário para as outras discussões aqui na cidade. Então, é muito triste isso. E outra coisa também é que diminui consideravelmente a arborização da cidade, né? Sim. Esse é um outro problema às vezes seríssimo. não gostam das árvores, mas elas são excelentes para isso, né? Sim. Elas retêm essas partículas, né? Diminui a temperatura, valoriza a rua, o imóvel, e as pessoas se prendem a uma bobagem, tipo, suja a calçada, ou quero estacionar meu carro na hora do almoço em casa sem botar na garagem. Umas coisas assim, uns motivos bem torpes, né, para falar a verdade. Sim. Infelizmente, aqui em São José, a gente está vendo, né, eu sou da década de 60, e muitas das árvores que estão se cortando hoje são da década de 60, 70.
né? Essas árvores levaram 40, 50 anos para estarem nos portes que estão. Tem árvores que estão condenadas? Sim, a árvore que está condenada tem que ser substituída, não simplesmente cortada. Né? O que a gente está vendo hoje em São José é o corte indiscriminado de árvores sem substituição. Né? Então, se cortando árvores nas principais avenidas aqui da região central da cidade, e a gente está percebendo o seguinte, que o clima está mudando, está ficando mais quente, né? As pessoas estão reclamando mais do calor, e quem tem dinheiro, tem ar-condicionado, pode ficar tranquilo. Mas, assim, a hora que você sai na rua, você percebe a mudança do clima, como é que a coisa está mais quente. Outra coisa, André, eu acho assim, tem dinheiro para gastar colocando ar-condicionado, mas poderia reduzir a sua conta de luz também. O seu conforto térmico estaria em outro patamar. Exatamente. Né? Aqui mesmo, na frente da rádio, aqui, tinha uma árvore grande que ficava aqui, que dava sombra ali, inclusive tem um comércio aqui na frente da rádio. E essa árvore, eu cheguei hoje aqui, tive uma surpresa, até comentei com você antes de começar o programa, que essa árvore simplesmente foi cortada. E provavelmente não vão plantar outra árvore no lugar. Porque o que tem acontecendo aqui em São José, que a gente tem visto, é que não estão sendo substituídas as árvores. Você está cortando árvores que tinham 50, 60 anos, se ela está comprometendo ou não calçada, isso é uma outra discussão. Ela está comprometendo tudo mais, então plante uma espécie mais adequada para aquela área, não arvoreta, não arbusto, né? Mas plante árvores, porque São José sempre foi reconhecida. Você estava comentando, né, de eu trabalhar em Mogi das Cruzes. Quando eu comecei a trabalhar em Mogi das Cruzes, na Secretaria do Meio Ambiente, eu trouxe, porque Mogi das Cruzes é uma cidade com mais de 500 anos. Então é uma cidade muito antiga, com ruas estreitas, né? Eu tenho o centro velho de Mogi das Cruzes. Foi complicado ali, né? Então, assim, ela começou a crescer muito próximo da zona leste da cidade de São Paulo, tudo. Então, Mogi das Cruzes tem uma característica, assim, a parte central de Mogi das Cruzes não tem arborização. E é uma cidade muito quente, e está ficando cada vez mais quente. E eu trouxe o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente de Mogi das Cruzes aqui para São José, porque o nosso orgulho aqui em São José sempre foi trazer gente de fora e mostrar a arborização da cidade, mostrar a beleza da cidade, que a grande beleza de São José dos Campos não é ponte estaiada, não é... A grande beleza de São José dos Campos são ruas arborizadas. Né? Assim, eu vim do Rio há 11 anos e sou apaixonada por São José, e uma das coisas que me encantou, eu trabalho com arborização há tempos, desde a época que eu estava no Rio, né? Sou engenheira agrônoma, enfim. Foi a arborização, uma cidade com qualidade de vida por conta disso. Parques e praças bem cuidados, arborização. Então, assim, temos que manter isso, né? Claro. Agora, também há um descontrole, assim, um descompasso, né? Uma que tem uma ideia assim, o bairro X do centro, ele é arborizado, então a gente vai começar pelos menos arborizados. Só que aí vai tirando as árvores dos bairros arborizados e aí vai ficando sem árvore também. Na nossa gestão, Dani, quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em São José, a gente não deixava cortar árvore pela questão de sujeira de calçada, por essa questão da pessoa vai fazer uma reforma e vai fazer um estacionamento. Escuta, tem arquitetos hoje em dia que têm ideias muito boas para você manter a arborização e você fazer o estacionamento. Inclusive, tem em várias cidades tem restaurantes que são super conhecidos porque tem árvore no meio. Sim. A árvore faz parte do ambiente. Faz parte do ambiente, né? Da paisagem. É valorizado por isso. Sim. Então, há várias possibilidades. Né? Enfim. E quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, só para complementar, a gente exigia que cada vez que tinha uma árvore que estava condenada, porque estava podre, porque estava com alguma praga, algum problema fitossanitário, a gente substituía a árvore, não simplesmente cortava. Tanto que a gente tinha muito caso de anelamento de árvores, né, de pessoas que anelavam as árvores para matar a árvore na frente da sua casa, e a gente ia lá e plantava outra árvore no mesmo lugar. E aí a pessoa fala, mas agora que a árvore saiu daqui, não dá. No máximo, eu acho que você pode ter o bom senso, se você vai tirar uma árvore, é você afastar 1 metro para um lado, 2 metros para um lado e tudo mais, mas você não deixar nunca de colocar próximo daquela árvore onde estava. Próximo daquela árvore. E não colocar árvores, só arbustos. Sabe? Vamos substituir a árvore, coloca um arbusto no lugar de uma árvore grande que tem copa, que tem uma série de coisas, que tem serviços ambientais sendo prestados. Dependendo do tamanho da calçada, né? Mas assim, se a calçada ela tem 2 metros ou um pouco mais, ela
tem toda a legislação por conta da passagem das pessoas, cadeirantes, carrinhos, e tudo bem. Mas aí, assim, vai se pensando numa árvore adequada para aquela situação, mas ela não pode deixar de existir naquele lugar. Sim. E Dani, né? tem uma outra coisa também que é legal a gente falar, que aqui no Brasil eu não vejo isso, infelizmente. Eu morei em Sydney, na Austrália, e em Sydney eu vi muitas árvores antigas, grandes, gigantescas, assim, de tronco que você tinha 2 pessoas não conseguiam abraçar aquele tronco. É o Norfolk Pine, o pinheiro de Norfolk, né, que eles chamam lá. Essas árvores, quando eles fizeram a urbanização de uma parte de Sydney, essas árvores ficavam ali na rua. O que eles fizeram? E aí isso acabou virando uma política pública em Sydney. Se a árvore não cabe na calçada, se você tem uma calçada muito estreita, coloque ela, tira uma vaga de carro, de um estacionamento de carro, e coloque a árvore ali na rua, fora da calçada, porque você não vai estourar a calçada, você não vai criar problema para o pedestre, para o trânsito do pedestre. Só que você tira uma vaga de estacionamento, você não tira nenhuma vaga, você tira metade de uma vaga, vamos dizer assim, e você dá planta uma sombra para quem for estacionar ali também, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho fotos, eu posso até depois mandar para você aqui, para você publicar, para você colocar aqui no próximo programa. Legal, quero sim. É assim, de árvores que estão na rua, que não foram cortadas. E aí, assim, os carros param antes e depois da árvore, né, na vaga de estacionamento. É uma das coisas que eu defendi em Mogi das Cruzes para arborizar a região a região central da cidade. Como são ruas muito estreitas, eu falava o seguinte, vamos começar a colocar essas árvores, tipo assim, em cachepô, aqueles grandes vasos assim, e você coloca essas árvores de médio porte, e você coloca essas árvores e você tira metade de uma vaga de carro ali e você privilegia a arborização. Né? Você melhora o clima da cidade, você melhora o impacto de ruídos, você melhora a questão do clima, do conforto térmico, você melhora uma série de coisas ali na cidade. E valoriza, fica bem mais bonito. Valoriza a cidade, né? Assim, valoriza o paisagismo. Sabe? Você tem várias árvores hoje que tem floríferas, sabe? Que você pode colocar nas regiões centrais da cidade, que você pode substituir. Então, assim, uma das coisas que mais está me revoltando hoje aqui em São José dos Campos é exatamente isso, que as árvores estão sendo cortadas em São José e não estão sendo substituídas. As árvores estão fechando as calçadas. E aí você passa, por exemplo, vamos falar um exemplo da Rua 15 de Novembro, em São José. Fizeram uma coisa que eu sempre defendi minha vida inteira, que é aterrar a fiação, enterrar a fiação elétrica. Então enterrou toda a fiação, acabou com aquela fiação. Maravilha, perfeito, achei que foi ótimo aquilo. O problema é que não plantaram uma árvore, e todas as árvores que existiam antigamente na Rua 15, e eu estou aqui há 63 anos, todas as árvores antigamente da Rua 15, não existe mais nenhuma árvore, porque todas elas foram cortadas para privilegiar o quê? Fachada de comércio? Sabe, é umas coisas assim que não cabem na minha cabeça. E aí colocaram banquinhos, enterraram a fiação elétrica, ótimo, maravilha, bacana. Não plantaram uma árvore e não vão plantar uma árvore, porque não tem um espaço ali que eu tenha Tiraram visto. até a árvore, né, da Praça Afonso Pena, né? Tiraram árvores, cortaram mais árvores lá na Praça Afonso Pena e colocaram banquinhos ali na Rua 15. No sol. Quem que vai conseguir sentar naqueles banquinhos? Primeiro pela temperatura do banquinho, quem que vai aguentar ficar sentado no sol? À noite ninguém fica ali. À noite já ninguém fica, né? Porque ali é tudo comércio que à noite fica fechado. Pois eu também não entendo. Então, assim, quando falaram que ia enterrar a fiação elétrica, eu falei, pô, que maravilha. Elogiei a prefeitura, falei, bacana que vão enterrar. Mas não plantaram uma árvore. E você sabe, André, que tem um professor da USP de Piracicaba, né, especialista em arborização, que ele tem um projeto, umas ideias de fazer esses plantios em calçadas que são estreitas, fazer o plantio na rua. Na rua. Fazer canteiros na rua, com espaços para estacionamento. Mas assim, sei lá, de 2 em 2 carros, uma árvore. Uma coisa assim. E que vai supervalorizar até para quem for estacionar lá, né, vai querer aquela sombra. Claro. Não, e é extremamente importante, gente. É o que eu falei para você. Eu trouxe gente de Mogi das Cruzes, eles adoraram São José. Pessoal que vinha de Mogi das Cruzes, tem gente que nunca tinha vindo para São José, mora aqui do lado em Mogi das Cruzes, e nunca tinha vindo para São José. E eu andei com eles por várias ruas aqui de São José, por várias avenidas e tudo mais, e fui mostrando a arborização. Avenida Fundo do Vale, aquela arborização da Avenida Fundo do Vale foi feita na época que eu era secretário. E você percebe que você andando pela Avenida do Fundo do Vale, todas as épocas do ano que você passar por lá vai ter uma árvore, no mínimo uma árvore florescendo.
Por quê? Porque a gente colocou já espécies adequadas que têm floração. Em alternância de floração, Em né? alternância de floração. Então, assim, qualquer época do ano que você passar lá, pelo menos uma delas vai estar florida. Uma delas vai estar com florescência. Aquilo valorizou muito a Avenida Fundo do Vale, que era uma avenida feia, porque não tinha nada de arborização. Hoje as árvores cresceram, porque na época que a gente plantava as árvores, né, em 2007 e tudo mais, eu era muito criticado dentro da própria prefeitura, né? O prefeito, o chefe de gabinete. Louco das árvores. É que eles falavam o seguinte: pô, você fica plantando essas mudinhas magricela aí na árvore. Essa mudinha vai crescer, ela vai tomar corpo, ela vai virar, ela vai formar copa, ela vai virar uma grande árvore. E você planta uma muda, realmente ela é pequena. A não ser que você faça transplantio de árvores, que custa uma fortuna de fazer, né? Para você transplantar uma árvore. É garantido. E nem é garantido a sobrevivência dela, né? E outra, quando você planta uma muda, você tem o arranque dela, né? É muito mais. Ela às vezes ela cresce muito mais do que uma árvore transplantada, ela cresce muito mais rápido e abre uma copa muito mais rápido. É isso aí. A gente. O resumo, assim, a gente precisa das árvores, estão sendo tiradas árvores mais do que sendo colocadas, e outra, que mudas ainda demora a crescer. Então, é um problema que vamos ter a médio prazo já. Sim. A médio prazo. Sim. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que se no preocupar. No curto prazo, a gente já percebe isso. A rua aqui, por exemplo, aqui da rádio. O ouvinte tem que ficar ligado, né? Acompanhar os movimentos aqui da cidade, enfim, cuidar das suas praças, né? Cobrar. Dos parques, cobrar. Olhar, observar, cobrar. Pedir plantios de árvores no seu bairro, que, se for possível tecnicamente, que plante, né, na calçada da sua casa, ou na sua rua, ou não sei, perto de onde você mora. Aqui em São José tem uma legislação que proíbe o munícipe de plantar árvore na rua. Sim. Né, exatamente porque as pessoas muitas vezes plantam árvores inadequadas, que vão dar problema no futuro. Então, assim, tem uma legislação que proíbe. Mas a própria prefeitura tem que ter essa iniciativa de plantar. E não espera o munícipe, mas vamos plantar uma árvore aqui. Se você for esperar as pessoas pedirem, as pessoas são comodistas. As pessoas se utilizam dos serviços ambientais que uma árvore proporciona, aqueles todos que a gente comenta, infiltração de água no solo, conforto climático, abrigo de biodiversidade. Retenção de poeira, porque as pessoas de poeira, da poluição reclamam, atmosférica, da poluição sonora. Né? As árvores têm um papel fundamental na poluição sonora. Então, assim, as pessoas gostam dos serviços ambientais proporcionados, que as árvores proporcionam, mas muitas vezes tem aquele preconceito: eu não quero árvore porque ela cai muita folha, vai me dar problema. Ela vai me dar problema, ela vai quebrar a calçada. Mas aí eu outro dia estava fazendo um podcast também e eu falei: olha, a árvore dá problema, mas assim, o seu pet também não dá trabalho? Sim. Né? Então, assim... Seu carro dá problema? Seu filho pequeno também não dá trabalho? Ou grande, enfim. É sempre isso. É né? Conviver. É conviver. Tem que botar as vantagens, né? E as desvantagens. Eu acho que as vantagens são muito maiores do que isso, né? E é um pouco de egoísmo, né, das pessoas, né? Essa coisa de, eu não quero árvore na frente da minha casa. Eu não quero ponto de ônibus na frente da minha casa. Eu não quero feira livre na minha rua. Quer dizer, as pessoas não querem, mas vão em feira livre, ela vai pegar um ônibus, né? Elas usam um ônibus, elas usam as coisas, e ela vai estacionar o carro dela invariavelmente embaixo de uma árvore. Se ela for parar numa rua, for estacionar numa rua, se tiver uma vaga com sombra, ela vai preferir aquela vaga, nem que seja mais longe de onde ela tem que ir, mas ela vai botar a vaguinha dela na sombra ali. Outro dia eu estava vendo uma postagem do Fábio Pochá, que ele colocou sobre uma placa que tinha numa árvore, o cara falando assim: olha, eu cuido dessa árvore, então a sombra é pro meu carro. Sim. E aí foi essa polêmica, porque, né, ele cuida da árvore, ele gosta da árvore, ele não quer que tire a árvore e ele quer usar aquela sombra ali, né? Você tem uma ideia, o investimento que ele está fazendo. Exatamente. Em Caraguatatuba, a gente tem uma casa lá em Caraguá, e meu irmão plantou, há uns 30, 40 anos atrás, meu irmão plantou 3 árvores assim na frente da casa, e tem estacionamento também, né, os estacionamentos ali na porta. Então meu irmão plantou assim, as árvores equidistantes, tudo que dava para estacionar. As árvores cresceram, ficaram com copas lindas, maravilhosas, e as pessoas todas que passam naquela rua estacionam sempre na frente de casa, para pegar a vaga da árvore ali. E aí, assim, ninguém quer árvore na frente da sua casa.
Mas o cara morava ali na esquina e ele parava o carro dele na frente da nossa casa porque tinha uma árvore, porque tinha a sombrinha da árvore Então. ali. Mas na frente da casa dele ele não plantou. Então. E nem queria plantar lá. Então, E aí, agora, falando sobre um outro assunto também, dessa coisa assim, tipo, eu não quero ter o trabalho, né? Mas não quero perto da minha casa, mas com relação, eu imagino que você deve ter tido problema com relação aos resíduos de lixo. Sim. E Ilhabela, por exemplo, que é a coleta deve ser efêmera, assim, um período muito grande de resíduos e depois, assim, você organizar essa coleta de lixos deve ser muito complicado, eu imagino, né? Sim, numa cidade dessa. Fora o custo, né? E aí entra num assunto sobre o aterro sanitário aqui de São José, né? Que as pessoas não querem separar o lixo reciclado, limpar, sei lá, uma série de coisas, mas também não quer um aterro perto da sua casa. E aí o aterro vai ficar muito mais longe, né? Que já está quase no seu limite. Sim. Né? Já está na sobrevida o aterro. Já está na sobrevida. E aí, indo para um lugar mais longe, o custo do governo do município vai ser muito maior e as pessoas, ninguém quer o lixo em frente um aterro sanitário em frente à sua casa. Sim. E até então, São José não tem mais área para fazer aterro sanitário. Então. Quando o aterro sanitário de São José terminar o tempo de vida útil dele, que já terminou, e ele está com sobrevida. Esse aterro já terminou o tempo e ele está com sobrevida. Então o que teve que fazer nessa última etapa do aterro sanitário foi remover a população que morava ali na região do Torrão de Ouro. Tinha uma população que morava ali, que foi remanejada, que foi reassentada em outro local para poder abrir uma outra área ali na área do aterro sanitário. Por quê? Porque nenhuma outra área em São José dos Campos você pode fazer aterro sanitário por conta da proximidade do aeroporto. Você tem que ter pelo menos 20 quilômetros do aeroporto. E nós não temos uma outra área na zona urbana de São José. E aí, assim, você não vai fazer aterro sanitário em zona rural, que também não pode. Então, São José dos Campos, quando terminar o tempo de vida do aterro sanitário, não tem para onde levar lixo em São José. O que vai acontecer? Nós vamos passear com resíduos pela Via Dutra para levar para o aterro de Tremembé ou para levar para o aterro de Jambeiro. Ou nós vamos levar sujeira, nós vamos levar chorume, né, pela Via Dutra para levar para o aterro de Tremembé ou para o aterro E o custo disso vai ser muito maior. Vai ficar muito mais caro para São José. Em vez de também investir numa coleta seletiva adequada aqui, compostagem também, porque São José tem uma das coletas seletivas mais antigas do Brasil. A coleta seletiva de São José não é ruim, ela é boa. Ela caiu muito de qualidade nesses últimos anos. Ela perdeu muito de qualidade nesses últimos anos e eu tenho escutado muita reclamação, porque eu estava fora de São José durante esse período e eu tenho escutado muita reclamação das pessoas falando que a coleta seletiva de São José perdeu muito, né? E isso vai sobrecarregando o aterro sanitário. Temos que voltar, né, a ter essa qualidade. Temos que voltar a ter essa política em São José, que sempre foi um orgulho para a cidade de São José. Eu sempre me orgulhei muito da coleta seletiva daqui ser muito eficiente, ser muito boa. E ela está perdendo qualidade. Eu tenho escutado muita reclamação em tudo quanto é lugar que eu vou, que a coleta seletiva de São José está perdendo bastante qualidade. E aí a gente aumenta o volume de resíduos que vai para o aterro sanitário. E que é importante também, Dani, que eu acho legal ressaltar, é que tem esse grupo, né, que inclusive você faz parte, eu estou no grupo ali, sou um pouco menos ativo no grupo, é o grupo que está pleiteando, né, que aumente o índice de compostagem aqui na cidade. Porque mais de 50% do volume dos nossos resíduos é de resíduo orgânico. Né? Se pudesse evitar que fosse aterrado, seria uma maravilha, né? Exato. Porque aí aumentar a vida útil do aterro sanitário, né? E o reaproveitamento, né? Porque o resíduo orgânico não é para o aterro sanitário, não deveria ir para o aterro sanitário. O resíduo orgânico tinha que ser feito de compostagem, exatamente. Ele deveria ser realmente compostado, voltar para a terra e alimentar as árvores, alimentar as praças, alimentar uma série de locais aí que a gente poderia trabalhar com esse composto. Então, para quem não sabe, né, a gente fazendo compostagem, a gente consegue transformar o resíduo orgânico através de um processo de fermentação, né, um processo térmico, né, de bactérias, e aí ele vira um adubo maravilhoso para as plantas, né, poderiam ser colocados nos parques públicos, nas praças, né, nas árvores, nas mudas de árvore plantadas. Então, São José no passado, há uns
30, 20, pouco mais de 20 anos atrás, São José tinha uma compostagem que todo resíduo orgânico que chegava lá no aterro, lá da Urban, ele ia para um serviço, um trabalho de compostagem. Tinha uma composteira lá, não era uma composteira. Era não era nem um biodigestor, ele tem um outro nome, até me fugiu o nome aqui agora. Mas esse resíduo orgânico era todo encaminhado para lá. O problema é que, assim, naquela época não tinha a consciência e eficiência que tem hoje as coletas, né, as coletas de resíduos. Então tinha muita mistura de material, tanto que a Urban produzia um adubo lá que chamava Adurban, que ela vendia em saquinhos, né? E aí tinha muito material contaminante no meio, e por isso que esse negócio não foi para frente. Fora disso, também, ali, os bairros vizinhos, porque São José tem uma coisa que é interessante, né? Eu falo isso até da Revap também. A Revap, quando apareceu aqui na década de 70, ela ficava longe da cidade, longe do centro urbano. O centro urbano hoje... Tipo o aterro sanitário também, né? Exatamente. Então, assim, hoje o centro urbano abraçou a Revap. Você tem bairros em volta de toda a Revap, né? Que é uma bomba, né, aquilo ali, porque ela lida com petróleo, ela lida com substâncias voláteis ali e tudo mais. Então, assim, não deveria ter aquele tipo de ocupação no entorno da Revap, mas tem. Com o aterro sanitário aconteceu o mesmo problema. E quando São José começou a crescer para aquela região, as pessoas daqueles bairros que ficavam para trás lá, Estoril, etc., começaram a reclamar que tinha odor, que tinha problema de cheiro ali e tal, por causa do trabalho de compostagem que se fazia ali na Urban. Então, reclamação. E aí o que acontece? Aquilo foi fechado. Aquela parte que se fazia a compostagem, e aí passou a se levar todo o resíduo orgânico para o aterro sanitário. O resultado disso é que o aterro sanitário está na sobrevida, e a gente que passava pela avenida, pela rodovia dos Tamoios, para ir para o litoral, alguma coisa, a gente enxergava aquela paisagem bonita atrás do aterro sanitário. Hoje, os morros, né, de lixo que estão no aterro sanitário já ultrapassaram a altura da própria rodovia dos Tamoios, você já perdeu até a visão daquilo ali. Por quê? Porque vai crescendo o morro. E colocar lixo em aterro sanitário é jogar lixo embaixo do tapete. Eu costumava brincar com isso na época que eu era secretário, né? Que até a gente tinha uma proposta aqui de tratamento de resíduos aqui em São José, que eu falava, escuta, é como se você morar numa casa, varrer tua casa todo dia e pegar o lixo e jogar embaixo do tapete da sala. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, você varre da tua casa inteira e joga embaixo do tapete da sala. Vai chegar uma hora que o tapete da sala vai estar alto, né? A sala já não vai ter mais espaço, aí você muda de cômodo. Você começa a levar, você começa a varrer e vai para o quarto, e começa a jogar embaixo do tapete do quarto. Aterro sanitário é a mesma coisa, entendeu? E aí você vai ter que se mudar dali. Por quê? Porque o aterro sanitário vai chegar numa hora que não vai mais ter como levar resíduo para lá, e nós vamos fazer o que com o resíduo? Que o resíduo continua sendo gerado. E a cidade vai gastar com isso. E cada vez mais, né? Cada vez mais. E nós vamos ficar passeando com caminhões aí pela Dutra ou pela rodovia dos Tamoios para levar para outros aterros licenciados, que os aterros licenciados que a gente tem aqui próximo são o de Jambeiro e o de Tremembé. Então, são os únicos aterros licenciados que a gente pode carregar esse material. E aí, vamos fazer o que com o resíduo aqui na cidade? Então, na minha época, eu me lembro que eu entrei num embate meio sério aí com várias pessoas do próprio movimento ambientalista sobre essa questão do tratamento. Porque assim, a política nacional de resíduos sólidos, ela fala de todo o encadeamento. Você tem que evitar, você tem que reciclar, você tem todas aquelas etapas daquela pirâmide, né? E a última etapa, antes da disposição final, antes de levar para o aterro sanitário, é tratamento do resíduo, você tratar o resíduo. Na Europa faz tratamento de resíduos. Mas na Europa é bonito, né? Todo mundo separa muito bem e acha lindo. O Japão, alguns países da Europa que separa até o plástico que se separa, né? O tipo de plástico. Mas vai aqui não. Né? É essa história, né? Tudo é lindo, as folhas secas no chão do Central Park são lindas, a separação fantástica no Japão, mas aqui ninguém quer fazer perto da sua casa, não. Na minha casa, não. Eu não quero fazer. Assim, infelizmente... Eu acho que as pessoas têm que conscientizar. Eu acho que está faltando mais atitude, sabe? Eu acho que consciência hoje, com tanto que todos os órgãos de informação, todos os órgãos de comunicação têm trabalhado essa questão ambiental,
Eu acho que hoje está faltando muito mais a atitude das pessoas, porque vai falar que alguém não está mais consciente. Quem que joga lixo hoje inadvertidamente na rua? As pessoas sabem o problema do lixo. Na década de 70, tinha um personagem na televisão, tinha uma propaganda na televisão, que era muito engraçado. Tinha um personagem que foi criado para essa propaganda, que era o Sugismundo. O Sugismundo era um personagemzinho que ele... Era nacional ou era aqui? Era aqui no Brasil mesmo. E passava em todas as TVs, né? Porque naquela época, no começo dos anos 70, você tinha o quê? Você tinha 4, 5 emissoras de televisão no país. E quem é mais antigo aqui vai se lembrar do Sugismundo. Se você colocar hoje no YouTube, lá no Google, legal, Sugismundo, vai aparecer aquele personagem. E as propagandas tem todas lá no YouTube. As propagandas todas da época, isso início dos anos 70. E o Sugismundo era aquele que não se preocupava com nada. Então ele jogava o lixo, ele jogava o papel, ele jogava isso, aquele, tratado. Daqui a pouco vinha uma chuva, inundava tudo, e o Sugismundo ia junto no meio da chuva e tudo mais. A casa dele ficava alagada, então, né? assim, desde a década de 70, que a gente já tinha publicidade na televisão falando dos problemas de jogar lixo na rua. Entendeu? Hoje em dia, qualquer criança que você pega, qualquer pessoa com um pouco mais de idade, a consciência já é muito maior. As pessoas sabem do problema de você jogar lixo, que isso vai para a galeria de água pluvial, pode acabar provocando enchente, pode acabar provocando acúmulo de barata, de rato, de uma série de vetores, de doenças e tudo mais, causa mau cheiro, causa uma série de problemas, doenças, etc. Tá? E ainda hoje tem pessoas que jogam lixo na rua. Uma vez eu abordei uma pessoa... trabalhando num parque lá do Rio, né, na conservação, e aí eu abordei, porque a pessoa estava ela estava num banco dentro do parque, e do lado tinha uma lixeira super bonitinha, de madeira, toda tchan, assim, e aí a pessoa comeu um cachorro quente e jogou do lado. Aí eu fui e falei, senhor, poxa, a lixeira está aqui do seu lado. Aí a justificativa que ele deu porque eu preciso dar trabalho pro gari. Não é assim, Eu já escutei isso. Não é assim, porque o gari já tem bastante trabalho. Sim. Né? Isso, você ajuda o gari fazendo a sua parte. Mas aí é aquela desculpa do estúpido mesmo, né? A desculpa do imbecil. Né? Eu vejo pessoas jogando ponta de cigarro na rua também. Aí eu escuta, estou jogando, mas é uma pontinha de cigarro. Eu sei, mas ela vai parar na água. Porque você jogou uma pontinha de cigarro com aquele filtro, com aquelas coisas, aí você joga na rua, beleza. Aí tem mais outra pessoa que passa e também acha que não tem problema, joga a pontinha de cigarro dele ali. E aí isso vai acumulando, vem uma chuva, carrega todas as pontinhas de cigarro para a galeria de água pluvial, a Boca de Lobo. Essa galeria de água pluvial vai levar para onde? Vai levar para o rio. Aí essa pontinha de cigarro vai parar no rio. Né? E ela tem contaminantes, porque ela tem nicotina, ela tem uma série de coisas que ficam ali no filtro dela e que vai acabar causando contaminação do rio, algum peixe pode comer, alguma coisa. Então, assim, as pessoas... O que eu falo para você, não é falta de consciência, né? Não é falta de consciência. O problema é falta de atitude das pessoas. Eu comentei já em algumas vezes, até aqui no programa, quando eu trabalhava aqui, que eu vi uma vez ali na Nelson Dávila, que emenda ali com a Rua 15, aqui em São José, no centro da cidade, um carro, e era um carro da Honda. Na época, acho que era um carro importado, se não me engano. Isso já faz uns 10, 15 anos, mais ou menos. E aí esse carro parou ali em frente, onde era a antiga loja americana, que hoje é o Supermercado Esperança, ali. Esse carro parou ali no semáforo. De repente, o vidro de trás abriu, o vidro de quem senta atrás abriu. Super elétrico. Provavelmente vidro elétrico, né? Provavelmente o pai ou a mãe que estava dirigindo abriu o vidro. E aí uma criança pega um pacote daquele McLanche Feliz, que deve ter comido ali dentro do carro, e jogou o lixo inteiro no meio da avenida. Nossa. Ali em São José. Aí eu falo para você, é falta de consciência? É falta de atitude. Essa mãe que abriu o vidro para o filhinho jogar fora, ela não queria que o lixo ficasse dentro do carro dela. Ela quer o carro dela limpinho. Mas o espaço dos outros, o espaço público e tudo mais, ela está pouco se lixando. Por quê? Eu vou dar emprego para o gari. Porque daí vai passar alguém aqui e vai pegar o lixo que o filho dela jogou na rua. Mas é essa falta de percepção de não estar na minha casa, eu já não sei, eu vou fechar meus olhos para onde vai, para o que vai fazer, né? Sim. As pessoas não se incomodam aonde ela está jogando o resíduo dela, ela não se incomoda para onde ela vai jogar.
E ela acha que isso não vai atingi-la, né? As pessoas acham que isso não vai atingir. Essas pessoas que têm esse hábito, né? Não vamos falar as pessoas, senão todo mundo acha que é todo mundo. Não todo mundo tem esse tipo de atitude. Graças a Deus estão menos a cada dia, né? Porque cada dia está menos. Das crianças, eu acho, né? Que estão virando adultos mais conscientizados, graças a Deus, né? Exatamente. Mas e aí também o Rio Paraíba do Sul, que é um grande fornecedor, abastecimento de é um manancial, né? É o manancial da região toda. Inclusive, eu estava vendo outro dia que faz parte da bandeira de São José dos Campos, né? Sim. E, enfim, tem uma importância danada, não só para São José, mas para vários estados, né? E, enfim, temos que cuidar dele, né? Exato. Não, e assim, o Rio Paraíba do Sul, a água que a gente bebe, boa parte da água que a gente bebe é captada do Rio Paraíba do Sul. Se a gente poluir o rio, determinados poluentes, a estação de tratamento, né, da Sabesp, que faz a captação de água, tudo, ela tem condição de tratar. Tem determinados poluentes que ela não tem condição de tratar. Ela não tem tecnologia para tratar determinados poluentes que se colocam na água. Então, assim, a gente está contaminando a água que a gente bebe. E a responsabilidade nossa, que estamos aqui no Rio Paraíba, na beira aqui do Rio Paraíba, das cidades que estão na beira do Rio Paraíba, é uma responsabilidade maior ainda de quando o Rio Paraíba cruza a fronteira do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Porque assim, a gente tem uma transposição de água do Rio Paraíba violenta, né, para o Rio Guandu, no estado do Rio de Janeiro, que abastece a cidade do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro é abastecido pelo Rio Guandu. E o Rio Paraíba, boa parte da água do Rio Paraíba é transposta, né, tem uma transposição de água do Rio Paraíba para o Rio Guandu para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Então você vê, são milhões de pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro e que bebem água do nosso Rio Paraíba do Sul que passa aqui. É uma tremenda responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, é o rio que dá emprego, é o rio que traz a água, que é responsável pela nossa saúde, que ele, quer dizer, tem uma série de responsabilidades sobre o Rio Paraíba. E assim, que as pessoas também precisam entender é o seguinte, que o papelzinho, a bituca de cigarro, tudo isso que a gente joga na rua, ela vai parar na galeria de água pluvial. Porque bateu a chuva, ela vai carregar esse lixo todo para a galeria de água pluvial. Essa galeria de água pluvial vai acabar em algum córrego, em algum riozinho, em algum corguinho, né, como se chama aqui do Caipira. E esse riozinho é um abastecimento, ele vai abastecer, ele é um dos afluentes do Rio Paraíba. Vai chegar lá no Rio Paraíba. Então essa sujeira que se joga na cidade, ela vai acabar no Rio Paraíba, que é onde capta água para a gente beber. Então, assim, todos os afluentes do Rio Paraíba terminam no Rio Paraíba. Então, assim, o Vidoca, qualquer outro rio, Senhorinha, etc., que tem aqui em São José, o destino final dele é o Rio Paraíba. A calha principal do Vale do Paraíba, da região toda, é o Rio Paraíba. Né? Então aí as pessoas precisam entender que nós moramos numa bacia hidrográfica e que todo lixo que você joga fora do lixo, ele vai acabar na água e vai acabar no rio, de onde a gente capta água para a gente beber. Então temos que mudar esse tipo de atitude. Né? Temos que... Eu acho que a gente tem que mudar a atitude e pegar isso para a gente, eu acho, como uma cidade estratégica, né? Com relação à água, né? Com relação à arborização, com relação a gente tem resíduos, né? A gente tem a cidade cortada por uma grande rodovia, né? Então a gente tem que cuidar da saúde das pessoas, inclusive saúde mental, né? Porque assim, uma praça bonita, bem cuidada, um parque para você frequentar, né? É a saúde mental também das pessoas, né? Eu acho que essa coisa tão tecnológica, a solução para essa ansiedade toda, principalmente da juventude, tá simples, tá no parque, tá na conexão com a natureza, né? E a gente tem que em São José hoje se orgulha muito, né? A gente viu durante a campanha eleitoral aí, o atual prefeito Anderson, que é meu amigo, inclusive foi meu colega quando eu fui secretário de Meio Ambiente, a da cidade tecnológica, a cidade inteligente, resiliente. Gente, uma cidade resiliente não poderia deixar nunca o seu principal maciço de vegetação de Mata Atlântica que tem em São José dos Campos desprotegido, como ficou o Horto Florestal nesses últimos 2 anos. Porque a gente estava no período que o Brasil inteiro estava pegando fogo. O Brasil inteiro pegando fogo. Eu fui com o drone lá no Horto Florestal e levei inclusive o Abranches, que foi eleito agora vereador,
para ver essa situação. Falei, gente, tem que fazer acero. O que é o acero, né, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo? É você cortar aquela vegetação e separar a vegetação que fica dentro do parque, dentro da unidade de conservação, separar da outra vegetação que vem das propriedades particulares. Por quê? Porque se pegar fogo numa fazenda, numa propriedade particular, esse fogo, quando ele chega ali, que não tem combustível, vamos dizer assim, que seria mato. É como se fosse uma vala, né? É uma valinha. Se abre uma valeta ali entre a vegetação a ser preservada e a vegetação de outras áreas particulares. Para quê? Para que o fogo não atinja essa outra vegetação aqui. A Prefeitura de São José não tinha feito o acero e o país inteiro pegando fogo, a Prefeitura de São José não tinha nem encomendado para fazer o acero. Porque antigamente a gente fazia o acero com as máquinas da prefeitura. Hoje em dia a prefeitura não tem mais máquina para fazer acero, ela tem que contratar fora. Nossa. Mas como é que você fala que uma cidade é resiliente, que uma cidade inteligente, onde você deixa uma das principais unidades de conservação do município, você deixa desprotegida e o país inteiro pegando fogo com aquela seca? E isso vai piorar, porque a mudança climática chegou para ficar. As ondas de calor chegaram para ficar. Infelizmente, assim, a única coisa que os cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas erraram foram nos prazos. Eu conversei bastante com o Carlos Nobre, converso com o Carlos Nobre há várias décadas, a gente tem conversado sobre esse problema, e ele também reconhece que o que os cientistas erraram foi no prazo, porque o que está acontecendo hoje, as mudanças do clima que a gente está tendo hoje no planeta, não só aqui no Brasil, mas no planeta, eram previstas para estar acontecendo em 2040. Isso já está acontecendo agora, a partir de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. A gente está tendo anos, sequencialmente, cada ano está mais quente do que o ano anterior. Isso a gente está vendo desde 2005, 2004, 2005. A gente tem todos os anos são mais quentes do que o anterior. É um ano que sobe mais a temperatura média do planeta, mais do que o ano anterior. Então, isso assim, mata pessoas, Isso mata pessoas, entendeu? Isso causa uma série de problemas assim, de proliferação de insetos. Isso vai causar realmente um impacto muito grande na vida de todos nós. Aí, assim, se precisa mais água, e aí os lugares que fornecem estão já nos limites, porque também não se... As represas da Baixada, investem muito nisso, né? E aí falta água, calor excessivo, sem árvore, é um caos. Né? Nós tivemos em 2002, que foi aquele primeiro apagão que aconteceu no Brasil, né, que ficou com o nome de apagão, que foi uma seca prolongada. Nós tivemos um verão com poucas chuvas, tivemos um inverno completamente seco e depois um outro verão em seguida também com pouca chuva. O que aconteceu? A gente teve as represas aqui no país todo, todos com nível muito abaixo do nível normal de captação. Essa última que aconteceu agora, se não me engano, foi em 2013 para 2014, que a gente teve de novo aquela seca prolongada, né? Que foi um verão com pouca chuva e 2 invernos, né? Entre esse verão com pouca chuva, 2 invernos muito secos. O que aconteceu? A gente teve que em São Paulo, na cidade de São Paulo, que já está com problema de abastecimento de água, eles tiveram que captar o volume morto da represa. Isso é, eles tiveram que gastar uma fortuna, foi na época do governo do Geraldo Alckmin, tiveram que gastar uma fortuna para ir no meio do barro, para separar o barro e para tirar um pouco de água do fundo da represa para você poder servir para a população. E aí fizeram aquela transposição, né, começaram a construir aquela transposição do Paraíba para a represa do Atibainha, lá na região de São Paulo, para tirar água do Rio Paraíba para abastecer lá. Porque já tem uma transposição do Rio Piracicaba também para as represas lá da Grande São Paulo. Então, assim, a gente tem um problema muito sério de abastecimento de água e os eventos extremos que estavam previstos para 2040 começaram a acontecer já. Então, são secas muito prolongadas, períodos de chuva muito concentrados num pouco espaço de tempo, e aí você tem o quê? Aí você tem deslizamento de terra, você tem enchente, você tem uma série de tragédias, e tudo isso afeta a vida humana. E aí, assim, não tem progresso que resista a isso. Não tem dinheiro que pague, né, uma situação caótica dessa, né? Exato. Eu acho que paulatinamente a gente tem que ir cuidando do que temos e melhorando até o que temos para não chegar nesse ponto, né? E uma cidade como São José dos Campos, voltando agora para a nossa realidade, que se propõe a ser uma cidade inteligente, uma cidade resiliente, tem que prever que os nossos córregos, que nós vamos ter eventos extremos cada vez mais frequentes e mais intensos,
Então, assim, cada vez que vai se fazer uma duela, uma canalização aberta, né? Porque graças a Deus não se faz mais canalização fechada. Mas cada vez que você vai fazer uma duela, colocar duelas para você fazer a canalização do rio, para você melhorar o curso do rio, para você não ter desbarrancamento de margem, prevejam que o volume de água que vai chegar ali vai ser muito maior nos próximos 10, 15, 20 anos. E a drenagem também, se preocupar com a drenagem da cidade. A drenagem urbana tem que estar muito ligada nisso. Então, assim, uma cidade que se propõe a ser inteligente e resiliente, ela não pode deixar a principal unidade de conservação dela desprotegida, como ficou agora nesse período de seca, de queimados, o Brasil inteiro pegando fogo, né? O risco de entrar ali no horto, se entra um fogo ali no Parque Augusto Ruski, acabava com aquela vegetação, porque a vegetação estava muito seca, né? Tinha muito pouca umidade. Quando a gente voou com o drone lá, eu fiquei impressionado de ver assim, a secura das árvores, a secura da vegetação. Inclusive a parte rural, que apesar do município ser uma parte dele rural, não é, né, não tem muita, não se olha muito para essa parte. Foram muitas plantações foram detonadas por conta dessa... Foram perdidos por conta das queimadas, né? Exatamente. Por conta desse impacto de seca e tudo mais. E aí abastecimento de água e também geração de energia, né? Exato. Fica prejudicada, sim, né? Sim. Você também falou que já trabalhou nessa parte de energias renováveis, né? Sim, sim. E eu acho que tem que ter um incentivo também dessa parte de energias, energia eólica, energia solar, né? Inclusive tem um projeto agora da Prefeitura de São José Solar, né? De incentivo à geração de energia solar. A gente tem que cada vez mais mudar, né? Sim. Fazer com que outras formas de energia, outras formas de geração de energia, né? É. Porque toda geração de energia ela causa um tipo de impacto, né? Então, assim, a gente tem que abrir os olhos para a questão da geração de energia. E agora, mais recentemente... Ficar dependente, né, de um só tipo, né? Exato. Você tem que ter várias fontes, né? Da onde você possa gerar. Então, assim, a solar é uma fonte importante, a eólica é uma fonte importante, apesar de que o Vale do Paraíba não tem essa característica de ventilação para você ter energia eólica aqui. Mas a gente tem bastante insolação. Então, dá para explorar bastante essa questão de painéis fotovoltaicos, né? A energia distribuída, que a gente chama, que é o cara gerar a própria energia no telhado de casa. Você tem bairros aqui em São José, como na Urbanova, no Esplanada do Sol, etc. Quase todas as residências têm painéis fotovoltaicos. Muito o que está faltando para todo mundo ter em outros bairros aqui em São José? Viabilidade econômica. Porque no Esplanada do Sol você tem mansões, você tem casas lá com gente com poder aquisitivo bastante alto e que tem condições de botar um painel fotovoltaico em cima da sua casa para autogeração de energia. Agora, isso precisa baratear. Esse custo precisa baratear. A prefeitura precisa criar incentivos fiscais para que as pessoas coloquem na Vila Maria, em outros bairros residenciais, terra e tudo mais, comece a colocar painel fotovoltaico, comece a reduzir sua conta de energia, né, e consegue contribuir, né, para o gasto energético que a gente tem aqui na cidade. E ficar menos dependente de energias tradicionais, né, que podem dar problema, né? E, assim, outro grande erro que foi cometido aqui na cidade é mudar a lei de termoelétricas aqui na cidade, né? Porque a gente tinha uma lei que proíbe a instalação de usinas termoelétricas aqui na cidade, e aí mudaram a lei agora, possibilitando a instalação de termoelétrica aqui na cidade. Termoelétrica é completamente fora de questão. Uma cidade inteligente, gente, desculpa. Não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Os problemas respiratórios, inclusive, estão se cogitando colocar uma em Caçapava que vai dar problema respiratório para a gente aqui. A polêmica que essa termoelétrica tá de na Caçapava polêmica, já está criando, assim, né? Não podemos deixar isso acontecer, né? Temos que informar a população, porque acho que falta informação também, né? Nesse sentido. Falta informação, né? A gente, e muitas vezes... espero ter um canal aqui para isso, para a gente, né? Exatamente. Até informar. Deixo aqui a sugestão, né, de trazer pessoas de Caçapava aqui para tratar desse assunto de termoelétrica aqui, porque é um assunto muito sério, porque é um impacto, não é um impacto local só em Caçapava, é um impacto regional.
É impacto regional. Dependendo do tamanho, uma termoelétrica de 100 megawatts, ela pode causar problemas, inclusive, na região leste de São José, que fica mais próxima de Caçapava. Entendeu? Você piora a qualidade do ar. Ah, não, mas uma termoelétrica não vai causar tanto. É uma fonte a mais. Vamos lembrar sempre o seguinte, cada fonte de poluição que você instala na cidade é uma fonte a mais para se somar às que já existem. E já se mudou há muito tempo e está cada vez pior, né? Antigamente a cidade era considerada como o ar maravilhoso, muita gente vinha curar tuberculose aqui, aí depois tem a poluição das indústrias, que também já estão resolvendo seus problemas, né? Hoje o problema de poluição em São José não é poluição industrial. Já tem todo um aparato jurídico e assim, eles conseguem transformar, né? A CETESB caiu bastante em cima disso, né? Então, assim, isso já não é mais problema, mas aí, assim, tem uma rodovia, tem a Revap, né? E tem umas queimadas. O fogo que as pessoas colocam. Exatamente, e aí problemas respiratórios, e termoelétrica vai gerar mais problemas respiratórios, né? Com certeza. Mas, André, temos que terminar. O tempo é curto, né? O assunto é vasto e o tempo é curto, né? Vamos vem outras vezes aqui para a gente conversar, né? Sim, Dani. E feliz demais aí pela oportunidade. E eu faço votos que o teu programa realmente consiga. Eu fiquei 1 ano com o programa aqui. E que o seu programa consiga realmente trazer mais pessoas aqui para trazer esse debate, para dar continuidade a esse assunto. Acho que é extremamente importante, até assim, deixar um abraço aqui para o Ferreira Leite, né, que teve essa iniciativa de trazer de novo um programa falando de questões ambientais aqui, que eu acho que é extremamente importante para a cidade. Eu não dei conta disso, né, espero que você tenha mais condição de dar conta disso aí. E traga mais pessoas e que esse programa realmente sobreviva e consiga trazer esse debate mais para a cidade. Trazer o debate, que eu acho que é importante, trazer informação, debate, mostrar os movimentos que existem aqui em São José dos Campos, para quem se interessar, se engajar, né, procurar saber um pouco mais, né, para a gente proteger o meio ambiente e ter uma cidade com qualidade de vida, né, um bem viver e todos felizes aqui. Né? Saúde mental e física. Com certeza. Para todos. Tá joia. Obrigada. Eu é que agradeço aí o convite mais uma vez e desejo muito sucesso no programa, Dani. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado aos ouvintes também pela audiência. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.